Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo a Socorro Acioli, é assim que se diz, Acioli. Acioli, sim. É escritora, é tradutora, é muito mais e vamos hoje conhecê-la. O seu primeiro livro foi O Pipoqueiro João, escrito e publicado quando tinhas 8 anos. Isso é maravilhoso. E com os meus desenhos de 8 anos de idade, o que é mais engraçado ainda. E desenhas bem? Não. Mas foi escrito e publicado, como é que conseguiste? Estava incrível, com certeza. Como é que chegaste a uma editora aos 8 anos e alguém prestou atenção? Isso foi curioso. Começou porque na minha escola eu fazia redações pelos meus amigos que não gostavam de escrever. É um ato criminoso, né? Isso é crime de falsidade ideológica, mas eu não sabia. Eu trocava por chocolates, era muito fácil me convencer a fazer isso pelos meus colegas. E eu fui descoberta, a professora descobriu, me levou até o diretor do colégio. E o diretor foi muito sábio, porque ele, ao invés de me castigar, ele perguntou por que eu fazia isso. E ele me conhecia, ele sabia que eu era uma menina muito ingênua. E eu disse que era porque eu queria ajudar os meus amigos que não gostavam de escrever, porque eu gostava muito. E aí ele começou a falar disso, da minha leitura, o que é que eu lia, o que é que eu escrevia. E como eu era muito tímida, escrever era a minha forma de brincar, minha forma solitária de brincar, né? E aí ele conversou com minha família e disse que isso precisava ser incentivado. Por uma sorte, a gente tem um cineasta lá no Ceará, no estado onde eu moro, no Brasil, no Nordeste, o Rosenberg Cariri, que tinha uma pequena editora junto com a livraria, e ele gostou de uma das histórias que eu tinha escrito e resolveu publicar. Uau! E aí me explicaram assim, a gente vai fazer, eu não lembro quantos livros eram, quantos exemplares foram feitos, mas era pouco. A gente vai fazer, sei lá, 500 livros. Se vender os 500 livros, você tem dinheiro para comprar uma bicicleta de cestinha, que era o que eu queria. E aí eu consegui, vendi tudo, comprei a bicicleta. Bom, então tá resolvido, é isso, assim, né? A gente escreve, vende o livro e compra o que quiser, vai ser minha profissão. Mas disseram que isso não era uma profissão. Não, você não pode ser escritora, você tem que ter uma profissão de verdade e escrever nas horas vagas. Isso foi repetido muitas vezes, e aí eu tive um período. Eu tinha resolvido minha vida com 8 anos de idade. Pois é, que é um privilégio. Muita gente não sabe aos 20 o que quer fazer. Isso. E foi muito importante para mim. É uma coisa que aconteceu, que eu recebi uma carta do Frei Beto, que é um escritor brasileiro, um frade dominicano. Que fizeste a biografia dele. Sim, não, fiz a do Frei Tito, que é um colega dele. Mas o Frei Beto é um escritor e um ativista político muito importante do Brasil. Fez parte do projeto Fome Zero, no primeiro governo Lula, ele que criou o Fome Zero. E o Frei Beto, à altura, recebeu o livro, não sei como, até sei, eu acho que é por causa da família do Frei Tito. E ele me mandou uma carta dizendo, olha, Socorro, eu fiquei muito preocupado com a situação do Pipoqueiro João e fiquei muito tenso, mas felizmente aconteceu tudo bem, ele foi salvo. E aí, no fim, ele dizia assim, eu não tenho como lhe ajudar a colocar os livros nas livrarias de São Paulo, das grandes capitais, mas um dia seus livros vão estar à venda em todas as livrarias, mas não pare de escrever, porque escrever é um dom que alimenta o coração dos outros. Ele disse uma coisa assim. Que frase maravilhosa. Linda. E aí eu, por um lado, decidi desistir, porque me disseram que isso não era uma profissão, mas, por outro, aquela frase dele não me deixava, aquela carta eu guardei. E aí, mais para frente, foi que eu voltei a escrever. Mas, na minha infância, foi muito claro para mim que era uma decisão tomada, resolvida, e que, já que eu comprei a bicicleta, eu podia continuar assim, eu podia seguir com isso. E já não ajudaste mais os colegas na escola com as composições? Não, eu entendi que era crime, eu entendi que era uma atuação criminosa, eu resolvi sair dessa vida. Que maravilha, o Pipoqueiro João, a tua primeira personagem. E depois, então, lá está, a biografia do frade católico brasileiro, Frei Tito de Alencar Lima. Escreveste também da escritora Raquel de Queiroz, biografia. Escreveste e publicaste livros infanto-juvenis, começaste com A Bia que Tanto Lia, uma história de livros para crianças, e nunca mais paraste. E em 2006 tiveste o privilégio, esta história é maravilhosa, que o Gabriel Garcia Marques tinha uma oficina de como contar um conto. Ele fez durante muitos anos, não sabíamos ainda que era o último ano, ele é que escolhia os alunos, que faziam esta oficina destas aulas durante 5 dias, e tu foste a única brasileira e a última selecionada para um parágrafo que escreveste, não foi uma sinopse curta de uma história que a assistente dele lhe mostrou e tu foste escolhida pelo próprio.
Foi. O Garcia Marques tinha uma paixão pelo cinema, paixão de juventude. Ele queria ter sido cineasta, ele tinha esse sonho, aí a carreira literária foi bem maior, mas ele tinha uma paixão pelo cinema e, por causa dessa paixão, ele fundou, com mais 3 amigos, uma escola de cinema em Cuba, com o apoio do Fidel Castro, que deu o terreno e toda a construção da escola, para formar realizadores de cinema e TV com pensamento para a América Latina, com a identidade latino-americana nas suas produções. Então, todos os anos ele dava de presente para a escola uma oficina com jovens roteiristas. Os jovens roteiristas que ele selecionava, ou que eram indicados, eram convidados. Sim, os guionistas, sim, argumentistas. Sim, guionistas. E ele, todos os anos fazia isso, foram 20 anos, e eu descobri porque algumas dessas oficinas foram gravadas e transcritas e publicadas em livro. E aí eu encontrei quando eu voltei a decidir escrever de novo, né, em 2006, eu preciso estudar para escrever, então vou procurar aqui. Não tinha nenhum curso, eu moro no Nordeste, só tinha um curso no Sul, que não dava para eu ir naquele momento. Vou procurar livros. E achei esse livro dele, Como Contar um Conto. E vi que era uma oficina, e eu, muito otimista e ingênua, achei que ia ser muito fácil, que bastava perguntar quando era, quanto era, e me organizar e ir. E aí, de cara, já me mandaram uma resposta dizendo, quando eu mandei um e-mail pedindo informação, dizendo assim, muito obrigado pelo interesse, mas essa oficina era para convidados do Gabo. E eu passei alguns meses fazendo a mesma pergunta de formas diferentes e me respondiam a mesma coisa. Até que depois de, 8 meses tentando... Uau, isso é mesmo crer. Eu não conseguia desistir. Que bom. Eu não conseguia, eu desistia, não, mas eu vou tentar de novo. E aí um dia, uma senhora chamada Maria Júlia, eu vi esse e-mail, eu disse, eu vou mandar o último e-mail, tá bom, chega. E mandei esse último e-mail para ela, dizendo, olha, eu já estou tentando há 8 meses, eu já sei que é uma oficina para convidados, esse é meu último e-mail. E aí era um e-mail muito dramático, porque eu dizia que eu ia ter que desistir desse sonho, e os sonhos às vezes são impossíveis, era um drama, e era em espanhol, torna ainda mais dramático. E dizia que, se por um acaso a oficina mudasse a forma de ingresso, que um dia, por favor, me colocasse no e-mail, na lista de e-mails da escola. E aí ela me responde dizendo, olha, eu já sei do seu interesse, porque isso já tinha virado uma piada na escola. Os professores almoçavam juntos, então eles falavam um para o outro, olha, hoje ela escreveu para mim, aí o outro hoje foi para mim. Já eras conhecida, já. Ainda por cima com o nome Socorro. Que é um nome que chama a atenção. E aí ela disse, bom, mas ele já tem a lista de 2006, só que ele só tem 9 nomes e a lista tem 10 vagas. Só que eu não posso só colocar o seu nome na lista. Era uma terça-feira, ela disse, até quinta-feira você me manda em uma página, metade da página o seu currículo e em um parágrafo uma história que você quer desenvolver aqui. E aí eu mando por fax para ele, ainda tinha fax. Acho que os jovens nem sabem o que é fax, talvez. O e-mail com papel. É um e-mail com papel, exato. Resumindo. É uma impressora ao vivo. Exato. E eu mando para ele, se ele gostar, ele te convida. E o curso era gratuito, não se pagava nada, a escola ainda dava hospedagem, alimentação, e o governo brasileiro pagava passagem. Uau! E aí eu tinha uma história, eu sou jornalista, por fim eu fiz jornalismo, e eu tinha matérias de jornal guardadas com histórias insólitas, que eu acho reais, que poderiam render ficção. Eu faço isso até hoje, as pessoas me mandam até hoje. E aí eu tinha uma história real lá do Ceará, que era a construção de uma estátua de Santo Antônio, o santo português, muito querido no Brasil. Eles fizeram uma estátua de 33 metros, deixaram o corpo direitinho, construído, e a cabeça eles cometeram um erro. Ao invés de levar a cabeça peça por peça para montar em cima do pescoço, eles montaram a cabeça inteira no chão. E foi impossível de subir e está lá no chão até hoje. É uma cabeça maior do que a sala aqui onde a gente está. Uau! É uma casa, do tamanho de uma casinha. Estas salas são mais ou menos 4 metros quadrados, sim. Eu tenho fotos, depois se alguém quiser entrar no Instagram para ver fotos por dentro da cabeça ou procurar no Google Cabeça do Santo em Caridade, dá para ver como é o tamanho dela. E aí eu escrevi o resumo de uma história que seria um homem que... Bom, eu conheço bem Santo Antônio porque eu sou de uma família muito católica e eu sei que Santo Antônio é um dos santos mais inteligentes, mais eloquentes da igreja e era famoso também pelos seus discursos, as pessoas paravam para ouvir. E aí eu fiquei pensando o que seria de alguém que entrasse na cabeça do santo, né? Tivesse acesso ao Santo Antônio, que é o nosso santo casamenteiro.
Não, em Portugal também em é Portugal muito também. popular. E o livro que depois tu escreveste desta história chama-se mesmo A Cabeça do Santo. A Cabeça do Santo, isso. E aí foi a oficina, ele me escolheu, eu passei... foram só 5 dias de aula, mas muito intensos. Minha dificuldade foi provar para ele que a cabeça do santo existia mesmo. Ele dizia assim, o homem, mas esse homem existe, a cabeça você inventou. Eu disse, não, a cabeça existe, o personagem é que eu inventei. Ele disse, não, mas não é uma cabeça, é uma gruta que ele pensa que é cabeça. Eu disse, não, é uma cabeça. Ele, não, eu estou perguntando de verdade. Eu disse, eu estou respondendo de verdade também. Ele, não, o que é que tem lá? Ele achava que estava tendo algum problema de tradução, de tradução não, porque eu estava falando com ele em espanhol. Ele disse, mas o que é que tem lá? Eu disse, é uma cabeça grande. Ele disse, não, é uma gruta e ele pensa que é cabeça. Eu disse, é uma cabeça. Ele, eu não acredito. E aí não era como hoje, que eu podia mostrar no smartphone. Pois é. Aí eu tive que pegar uma fita, transformar a fita em mini DV em DVD para poder ele assistir no dia seguinte. E ele assistiu de boca aberta mesmo. E ele, meu Deus, como é o nome desse lugar onde você vem? Eu disse, Ceará. Aí ele, que terra estranha. E até hoje a cabeça está no chão. Está lá até hoje. E este livro, A Cabeça de Santo, que depois publicaste mais tarde, foi traduzido para inglês, para francês, e a versão americana foi eleita como um dos melhores livros para adolescentes pela Biblioteca Pública de Nova Iorque e esteve entre os finalistas do Los Angeles Times Book Prizes na categoria Literatura Infantil-Juvenil. Foi. Uau! Ele, fora do Brasil, nas traduções no Reino Unido e Estados Unidos, ele entrou como um livro juvenil. Mudaram a idade do personagem só um pouquinho, mas, na verdade, ele é de fato um livro para todas as idades. Ele tem um alcance, assim, desde criança de 10 anos até... Acontece muito, eu ouço muito pessoas dizendo que foi o primeiro livro que leu na vida. São pessoas mais velhas, recém-alfabetizadas, né? No Brasil, a gente tem um déficit de alfabetização na população e muitos casos de pessoas que se alfabetizam depois dos 50, dos 60 anos. E eu tenho muitos relatos de pessoas que foi o primeiro livro que leu, ou ele foi muito bem aceito nos presídios brasileiros. Tem uma história de visitar um presídio de segurança máxima no Brasil. Uma prisão, sim. E uma prisão num pavilhão, numa área da prisão para os crimes hediondos, né? E eles, os 60, foi a maior adesão de leitura, e eles pediram que eu fosse até lá, eu fui. E um dos internos, né, dos homens que estavam lá, ele me disse assim que ele nunca tinha lido, que ele era mal alfabetizado, porque, enfim, teve uma vida inteira de prisão desde cedo. E ele quis ler o livro porque viu um colega lendo e o colega estava rindo muito. E aí ele teve curiosidade. E no Brasil existe uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça que a cada livro lido, o interno tem 4 dias a menos na pena. Uau! Se ele ler e escrever um resumo para mostrar que leu. Isso, um resumo e participar de uma discussão, o juiz diminui 4 dias. Então, eles podem ler até 12 livros por ano, sim, para que tenha essa redução de pena. E a cada livro lido são 4 dias a menos. E aí ele queria ler porque queria 4 dias a menos, mas não gostava dos livros que eram escolhidos. E aí ele disse que viu o amigo lendo o livro, A Cabeça do Santo, e rindo muito. Aí ele disse, eu fui ver o que é, porque aqui a gente não ri fácil. Coitado. E aí ele disse, eu li a primeira página, eu entendi. Eu li a segunda página, eu entendi. Eu li a terceira página, eu entendi. E aí apagaram a luz, eu não pude mais ler. Mas quando eu tentei dormir, as palavras do livro estavam dentro da minha cabeça. E eu ficava ouvindo aquilo de novo. E aí ele disse, eu acho que foi nesse dia que o meu cérebro acordou. Uau, isso é o maior elogio que uma escritora pode receber. Nossa, foi muito emocionante, porque na situação deles, né, estão presos, sem acesso a absolutamente nada. As referências que levam a gente a um livro são qual é a editora que foi publicado, se ganhou algum prêmio, se foi, no caso tem o Garcia Marques, mas eles não sabiam absolutamente nada, foi a história, né, foi o personagem. Aí ele leu o livro 3 vezes. Para mim foi o maior elogio da minha vida, foi a leitura do Gerson, né, desse rapaz que provavelmente nunca vai sair pelo tamanho da pena dele, ele mesmo disse isso, mas vale a pena, ele disse, vale a pena quando eu leio, ele já leu muitas vezes o livro, e vale a pena quando eu leio porque eu me sinto livre. Não tem como, nada, não tem prêmio no mundo que um dia alcance a felicidade que eu tive nessa situação.
Pois é, porque nós falamos nos livros, porque é isso, não é? Nós entramos na história, para mim é terapia, é viagem, e para um preso é liberdade. Uau! A gente não tem noção, a gente não tem noção do preço da liberdade, porque nós somos livres, e a gente não tem noção do valor de um livro, quando um livro consegue abrir essa porta de liberdade para alguém. Que maravilha, agora temos que trazer este livro para Portugal, A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. E tu tu ganhaste o prémio Jabuti também, na categoria infantil, com a obra Ela Tem Olhos de Céu. São muitos prémios, todo este currículo fantástico da Socorro está online e recomendo. E finalmente temos livro, agora em Portugal, Oração para Desaparecer. Eu já li, claro, até para te entrevistar, e estás de parabéns. E tu há pouco disseste que muitas vezes pegas em histórias reais e tornas livro, tornas ficção. Aqui, esta não pode ter acontecido. Em parte aconteceu. Uma mulher que acorda, que é puxada da terra, ressuscitada. Oração para Desaparecer. Conta um pouquinho. Essa história começou quando, como eu falei, as pessoas me mandam histórias insólitas, absurdas. E uma amiga me mandou uma foto de uma igreja lá no Ceará que ficou 45 anos completamente coberta por areia. Essa então existiu mesmo? Isso existiu mesmo. Ok, essa está no livro. E ela ficou completamente coberta por uma duna de areia e eu fiquei... O nome da praia onde está essa igreja é Almofala. Assim que eu coloquei no Google Almofala para pesquisar sobre a praia, o que eu encontrei foram 7 almofalas em Portugal. 7 aldeias muito pequenas espalhadas por Portugal, porque é uma palavra árabe, que é acampamento temporário, então é muito natural que em Portugal tenha várias. Sabes que eu também fui ao Google ver almofala, porque eu não conhecia a terra. E fala no livro que há várias almofalas em Portugal, e não só, tenho medo aqui de estragar a história, de ser spoiler, mas eu também fui confirmar, isto existe mesmo ou é ficção? E existe mesmo, é verdade, que engraçado. Então eu pensei, bom, eu vou ter que, dessa igreja enterrada e dessa almofala brasileira e das almofalas de Portugal, eu tenho que criar, de alguma maneira, uma forma de conectar essas palavras, esses lugares pelas palavras. E aí fui começar uma pesquisa lá em Almofala do Ceará, porque é um território indígena dos Tremembés. E fui entrevistar os pescadores, entrevistar os Tremembés e participar das sessões de dança deles, dos Torém, até ir conseguindo elementos para fazer para construir uma história a partir de uma fotografia. Portanto, os Tremembés também existem mesmo, não existem. É ficção, não é inventado para o livro. Okay. Existem. A história da santa, eles encontraram uma santa de ouro. Uma santa de ouro na praia, uma santa portuguesa, caída de algum barco, e passaram a adorar essa santa, e os padres seculares portugueses que estavam na praia disseram, bom, vocês me dão a santa para a gente constrói uma igreja. Então, a igreja foi construída com dinheiro da coroa portuguesa. Eu vi o documento de autorização de construção, o documento português, que está na Torre do Tombo, vi, e eles fizeram essa construção dessa igreja com o dinheiro português, com a mão de obra de escravizados vindos da Bahia, trazendo a madeira. E os indígenas Tremembés, eles iam até o mar, a praia, pegavam as conchas, trituravam as conchas para que a igreja tivesse o espírito do mar. Então, essa igrejinha é a síntese da nossa formação enquanto povo brasileiro. E é uma metáfora muito bonita da nossa história. E isso era um pacto de paz que não se cumpriu, porque existia, enfim, todas as questões do processo de colonização. E o que os Tremembés dizem é que essa igreja foi coberta pela areia por uma vingança do vento. E ela, de fato, ficou 45 anos coberta. Aí eu entrevistei um pescador que, quando era criança, viu a igreja coberta. Aí ele disse, olha, a gente tinha muito medo, porque mesmo com ela toda coberta, a gente ouvia o sino bater, a gente ouvia canções de missa, a gente ouvia a voz de padre, e algumas coisas desapareciam em Portugal e apareciam aqui em cima da areia. Uau. Mas a gente não tinha coragem de pegar. Na lua cheia, a gente tentava desenterrar a areia, mas via que essas coisas desapareciam em Portugal e apareciam aqui. E aí ele me deu a chave que eu precisava. Eu preciso ter uma personagem que desapareça aqui e apareça na outra almofala. E aí, a partir daí, fui construindo essa história, né? Ok, está tudo explicado, porque é muito original e, pronto, a Socorro explicou lindamente. E é também, sobretudo, uma história de amor, mas não é só de amor, é de vários amores, não é? São várias histórias de amor, do passado, do presente, da família, do homem e mulher, claro.
Que giro, agora então está tudo explicado. A Oração para Desaparecer, eu acho que quem ainda não leu este livro e vai ler, depois tem que voltar a ouvir esta conversa. É. Agora vamos conhecer a Socorro Leitora. Quando é que tu consegues ler as tuas coisas? Não é pesquisa para os livros, é os livros que tu escolheste. Aliás, vamos aqui falar de alguns hoje. Sim. A minha vida de leitora eu tento preservar muito. A minha vida real é muito corrida. Com as viagens, principalmente, esse livro que está me levando a viajar muito, mas eu tento preservar justamente momentos em que eu leia coisas que não sejam por pesquisa, que não sejam porque eu preciso, que seja porque eu escolho e quero. De verdade. E aí eu faço isso sempre no avião. O avião, o hotel é o tempo que eu tenho para ler o que eu escolho. E tem sido cada vez mais difícil, mas eu preservo muito isso. E eu leio muito de tudo. Não tenho muitos problemas com escolhas de livro. Acho que preconceito literário é uma grande bobagem, principalmente num país como o Brasil. E eu leio de tudo. Então, ultimamente eu tenho lido muito escritoras argentinas, por exemplo. Estou muito fascinada por elas. Olha, e vamos então à Camila Sousa Vilada. Foi o primeiro livro que trouxeste. As Malditas, em português do Brasil, é o Parque das Irmãs Magníficas. É. Aqui em Portugal traduziram como As Malditas. E a Raquel Marinho, que também já cá esteve nesta conversa, também escolheu este livro. Foi então uma das tuas escolhas, da Camila Sousa Vilada, que é escritora, que é cantora e é atriz transgênero premiada. Fala-me um pouco deste livro. Nossa, eu fiquei muito impressionada com esse texto, porque ele faz uma coisa que eu acho que é o maior poder da literatura, e tem a ver também com essa situação que a gente estava falando lá do presídio, da prisão, que é poder transportar a gente para um universo que a gente nunca acessaria. Não seria nunca uma experiência real. E a Camila fala da situação das travestis, da vida das travestis num parque em Córdoba. E dessa relação de afeto, de proteção, de acolhimento, dessa vida amorosa, às vezes até de uma afinidade de irmãs e de meio maternal com uma personagem mais velha, que a gente não teria como conhecer se não fosse pela literatura quem não tem essa mesma vivência, essa mesma experiência. Mas, para além disso, a linguagem, a forma como ela conta, ela é uma narradora que tem o próprio nome dela, Camila, mas é muito além de um texto autobiográfico, autorreferenciado. Ela abre para o fantástico, para referências fantásticas, para explicar as coisas que não têm explicação. E principalmente essas coisas relacionadas ao afeto e ao amor. Então, foi um livro que me impressionou muito. E depois eu li outro livro dela agora, que vai sair no Brasil, que é o Tese sobre uma Domesticação. E também gostaste? Também recomendas? Vou anotar. É outra história, é outro contexto, mas também gostei muito. Tive medo de não gostar e adorei. Boa, a Camila Sousa Vilada diz que este romance, As Malditas, em português de Portugal, é um rito de iniciação, um conto de fadas ou uma história de terror, o retrato de uma identidade de grupo, um manifesto explosivo, uma visita guiada à imaginação da autora. Isso. São duas facetas da comunidade trans, a fúria travesti e a festa que há em ser travesti. Isso, ela define isso como uma festa. Mas sobretudo, eu acho que sobre as relações... Um livro é sobre as relações de amor, amizade, proteção. Isso que é muito bonito no livro. Eu não posso dar spoiler, dá vontade de falar mais, mas é melhor não dar spoiler. Pois, porque é uma mulher que teve uma vida difícil, que ela diz, nasceu rapaz, quando estava sozinha punha a maquilhagem da minha mãe, nunca consegui ir à casa de banho em pé, e o meu pai começava a ser hostil para mim. Eu era o rapaz que passava os recreios sozinhos, e tenho orgulho no rapaz que fui, mas sabia que iria acabar por usar vestidos e saltos altos. Então começou a vestir-se como rapariga aos 16 anos, numa cidade de 5.000 pessoas. Portanto, ela abriu aqui muito, muito caminho para outros, não é? E depois, aos 31 anos, o governo argentino deu-lhe um novo cartão de cidadão com o nome e com o género com o qual a Camila se identifica. Sim. Fantástico. E poderia, assim, ela poderia cair no risco. A gente está vivendo um momento de muitos textos autoficcionais, tem muitas com Annie Ernaux, com vários outros autores que tratam de falar da própria vida, e a vida da Camila é, de fato, muito, muito rica em superações, em força. É preciso muita força para viver esse embate que ela vive. Mas ela vai além, ela consegue.
partir de uma base real da própria experiência e ir muito além com isso, né? Ampliar a criação de personagens da Camila, desses personagens inspirados em pessoas reais, mas personagens ficcionais, é muito rica. São personagens com muitas camadas. Ninguém é totalmente bom, nem totalmente ruim. Ninguém está totalmente errado, nem totalmente certo. Como é a nossa vida? A gente está o tempo todo entre isso, né? Se não é preto e branco. Não é nunca, não tem como. Não tem como definir. Eu não posso... A gente não poderia se definir aqui em uma... Não há uma etiqueta, não é? Não tem como fazer uma fotografia plana. E é muito difícil para um escritor, numa situação como essa, né, dos travestis numa praça e lidando com os clientes, com a polícia, com as pessoas, com o julgamento, é muito difícil não colocar as coisas assim, essa dicotomia bem e mal. Nem todos os policiais tratam elas mal, nem todas elas são... Então, tem uma riqueza de tratamento literário que a Camila faz que é muito impressionante. Ela merece ganhar, conquistar leitores no mundo todo. Vou ficar aqui a recomendação em português de Portugal. As Malditas, ou no Brasil, O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Vilada. Outro livro que tu trouxeste, agora polaco, da Olga Tokarczuk, que já foi Prémio Nobel da Literatura em 2018, Conduz o teu arado sobre os ossos dos mortos. É o título em português de Portugal. No Brasil é só sobre os ossos dos mortos, mas eu acho que o título de Portugal é mais bonito. Que a Olga também é outra... Eu gosto muito dos autores, das autoras que privilegiam a imaginação. Então, a Olga também, parte da experiência, ela mora numa vila, numa aldeia polonesa, a Olga Tokarczuk, a autora, afastada. Eu olhei no mapa uma vez, olhei no Google, mas como é que ela vive? Porque é uma casa isolada, fica mais perto de, por exemplo, de Praga do que de Varsóvia, então é bem afastada. E ela parte de uma história... Ela fala de uma aldeia pequenininha na Polônia que no inverno fica completamente deserta porque as pessoas vão embora, não conseguem ficar lá. Tem nevascas e cobrem as casas, enfim. E essa personagem, a Madame do Sheiko, ela toma conta das casas enquanto as pessoas vão embora. A Janina, não é? A Janina do Sheiko. Janine do Sheiko. E a senhora do Sheiko começa o livro dizendo assim, olha, quando a gente tem certa idade, a gente tem que dormir sempre bem arrumada de meias, porque a gente nunca sabe quando vai precisar acordar no meio da madrugada, porque está doente ou porque passou mal. Ela é uma narração muito irônica. E ela vai, no começo da narração, denunciar os assassinatos que estão acontecendo nessa aldeia. E ela vai investigar os assassinatos, vai tentar ajudar a polícia usando mapa astral. Ela faz mapas astrais, ela faz do jeito antigo, fazendo cálculos. Mas os assassinatos são animais, não é? São animais que começam a desaparecer. Primeiro os animais. Ok. Os caçadores lá começam a matar os animais e depois os caçadores começam a morrer. Ok. Então, o primeiro caçador que morre é o Pé Grande. Isso está na primeira página, não é spoiler. Sim, é a premissa. Ela diz assim, a gente de certa idade tem que dormir bem vestido porque pode ser acordada a qualquer hora da noite. E eu fui acordada com o vizinho dizendo, Pé Grande morreu. O ponto de partida do livro é a morte desse caçador e morrem outros caçadores e ela vai ajudar na investigação. E o livro é muito divertido. Ela vai usar essa teoria dos astros e de como o mapa astral de cada caçador já dizia que ele morreria naquela idade, daquela forma. Obviamente que ninguém faz caso nenhum do que ela está falando. Ela manda para a polícia e o detetive, os delegados, ninguém quer saber do que ela está dizendo. Mas é impressionante, porque o livro vai ter várias reviravoltas aí nessa história, porque é um livro policial, digamos assim, se a gente pensar pelo ponto de vista dos assassinatos, mas ela também é tradutora nas horas vagas, ela traduz poesia, essa senhora do Sheiko. E então a gente vai alternar, ela escreve parte do livro narrando as coisas que estão acontecendo e parte do livro falando dos pensamentos dela sobre a vida, sobre a poesia, sobre o inverno, sobre as pessoas, sobre os animais. Nossa, eu não posso falar mais nada que eu vou dar spoiler, mas eu sou muito encantada com a Olga. Diz o The Guardian, é uma surpreendente junção de thriller, comédia e tratado político, escrito por uma autora que combina um intelecto extraordinário com uma sensibilidade anárquica. Isso. Conduz o teu arado sobre os ossos dos mortos, da Olga Tokarczuk, ela que foi psicóloga, chegou a ser voluntária num asilo para adolescentes com problemas de comportamento e depois diz que largou a psicologia a clínica
para se dedicar à literatura e diz que ela se sentia mais neurótica que os próprios pacientes. E ela tem um outro livro que eu não sei se saiu aqui em Portugal, que é Escrever é Muito Perigoso. Saiu no Brasil com esse título. Escrever é muito perigoso. É uma reunião de ensaios dela sobre literatura, escrita inclusive o discurso quando ela recebeu o Nobel. E ela fala muito sobre essa relação, o que é para ela a literatura e o que é a seriedade que ela emprega no trabalho do escritor. E é genial. Ela é uma erudita e, ao mesmo tempo, é muito bem-humorada. É uma pessoa incrível. Boa, fica aqui também, então, Olga Tokarczuk, sobre os ossos dos mortos no Brasil, não é, Caio? Conduz o teu orado sobre os ossos dos mortos. E escrever é muito perigoso. Eu vou deixar tudo na descrição do episódio. Agora trouxeste outro livro que já me elogiaram, já me recomendaram e fiquei cheio de vontade de o ler, mas às tantas não consigo dar vazão com tantos livros bons para ler. E ainda bem que me trouxeste, porque assim falamos também com os nossos ouvintes sobre este. Esperando Bojangle, do Olivier Bourdeau, À Espera de Bojangle, aqui no título português também traduzido. Foi o primeiro romance dele e venceu vários prémios. Conta lá. É outro livro lindíssimo, curtinho, na verdade, esse livro é bem, bem breve. É o primeiro livro dele, do Olivier Bourdeau. A história de vida dele é muito engraçada, porque ele teve várias profissões, umas mais diferentes que as outras, e ele queria muito escrever, mas todo mundo que lia achava os livros dele achava muito louco, muito ruim. Mas esse, especificamente, ele disse que a avó dele gostou muito. E que isso deu coragem para ele tentar publicar, e foi o livro mais vendido na França no ano de 2018, mas eu só descobri esse livro ano passado. Uau! E é a história é narrada por uma criança. Eu gosto muito de livros narrados por criança. Aí eu abro aqui para recomendar de um autor mexicano chamado Juan Pablo Villalobos, que no Brasil ele saiu como Festa no Covil. Em espanhol, o título original é Fiesta en la Madriguera, e agora virou filme. Ok, vou anotar. Que também é narrado por uma criança numa situação... Enfim, mas o Esperando Bojangles é uma história dessa criança, desses personagens que não tem nome, que a gente não sabe o nome, é ele contando a vida dele com os pais, o pai e a mãe. E a gente não sabe o nome porque eles mudam os nomes. O pai e a mãe se chamam de nomes diferentes todos os dias. E é uma vida, ele começa narrando uma vida muito divertida, muito inusitada. E aí começam a acontecer coisas que ele narra com o olhar da inocência infantil, mas que a gente começa a perceber que são muito sérias. Como, por exemplo, ele precisa sair da escola. A escola acha inadequadas algumas atitudes dele. Ele precisa sair da escola. A vida desse casal é como se não existissem responsabilidades, como se fosse festa o tempo inteiro. As pessoas que transitam na casa são estranhas. Ele cria um animal estranho. E aí, pouco a pouco, a gente entende que essa mãe tem uma doença mental. E o pai tenta, com todo esforço, fazer com que essa família tenha um mínimo de equilíbrio dentro desse desequilíbrio. E é uma história de amor dessa família, essa história desse trio, desse pai, dessa mãe e desse menino. Esse menino é muito amado, mas ele é amado do jeito que essas pessoas conseguem amar, com as suas dificuldades e com as suas limitações. E eu acho que, especialmente para quem tem filhos, né, a gente faz isso mesmo. Mãe e pai ama do jeito que pode e faz o que pode. E é muito bonito o quanto eles vão, dentro desse amor, se respeitando e se equilibrando numa situação de absoluta loucura. E é engraçado, tem horas que a gente ri, porque as situações são muito inusitadas, e tem horas que a gente sente um aperto no coração de ver que são pessoas também vivendo uma história de sofrimento. A doença mental é uma dor muito grande nas famílias, para qualquer pessoa. Mas é tão bonito o livro, é tão bonito como ele faz isso. E eu acho que eu li a primeira vez, aí eu em seguida voltei e comecei a ler de novo. E aí saiu o filme também dele, mas eu não assisti ainda. Vamos primeiro ler, claro. Eu li, acho que eu já li 3 vezes. Uau, e costumas reler livros? Muito raramente. Ok, é mesmo então o elogio para este que fica. Esperando Bojangle, À Espera de Bojangle, do Olivier Bourdeau. Ele que era agente imobiliário, desistiu para se dedicar à literatura e depois teve 2 anos a escrever assim um livro mais dark, mais sombrio e não conseguiu que fosse publicado, é o que tu dizias, não.
e depois foi viver com os pais e em 7 semanas escreveu este livro, que foi o seu primeiro romance e foi o sucesso que foi. Eu não sabia que ele tinha escrito em 7 semanas. 7 semanas. Teve 2 anos a escrever um que não vendeu, nenhuma editora o quis. E depois este, que considerava assim mais light, escreveu em 7 semanas enquanto vivia com os pais. E pronto, depois teve uma crítica favorável de um escritor e jornalista francês, elogiou num jornal, então a partir daí foi um sucesso público, à espera de Bojangles. Último da tua escolha, do Ítalo Calvino, O Barão nas Árvores. É uma novela, ou seja, um romance mais pequeno, não é? Sabes que este é o segundo de uma trilogia. Sim. De uma coleção, que é o Visconde partido ao meio, é o primeiro. O terceiro é o Cavaleiro Inexistente. A coleção chama-se Os Nossos Antepassados. Então este é o Barão nas Árvores. A história é maravilhosa, a premissa é maravilhosa. Conta lá. Eu sou muito apaixonada pelo Ítalo Calvino, porque ele tem uma formação acadêmica, né? Ele foi professor universitário na Universidade de Bolonha e um pesquisador do estruturalismo. Ele olhava o texto como um mecanismo, né? Uma estrutura independente que ele analisava e jogava e brincava com as possibilidades que um texto pode ter. Por exemplo, tem um outro livro dele, eu estou sempre aumentando a lista. Eu vou anotando. É um livro dele que é o Castelo dos Destinos Cruzados. Ele conta no prólogo desse livro que foi assistir uma palestra de um pesquisador de semiótica falando que o tarô, as cartas do tarô, a existência dos 22 arcanos, que são arquétipos, que se repetem, né? Os arcanos do tarô, a gente tem os arquétipos, são arquétipos, os arquétipos da astrologia, como a gente falou da Olga Torkatsu, que a gente tem os arquétipos, os tipos de personalidade para o Jung, para o psicólogo Jung, que fundou a psicologia analítica, a gente tem o Freud também. Então, a humanidade tenta há muitos anos, os mitos gregos, a humanidade tenta há muitos anos tentar entender o que é essa nossa diversidade, né? A nossa diversidade de personalidades, e no fim isso se resume a alguns arquétipos. E o tarô é esse jogo de arquétipos. Então o Ítalo Calvino fala nesse prólogo que com as cartas do tarô você pode montar infinitas histórias. Se eu combinar a carta, por exemplo, da Imperatriz, que é uma mulher firme, que tem liderança, junto com a carta do carro, que é uma situação de indecisão, junto com a carta da Torre, que é uma carta que fala de quando as coisas precisam ser destruídas para que o novo e o melhor surja naquele mesmo lugar, você tem uma história. Enfim, é infinita a combinação. E o Castelo dos Destinos Cruzados é uma história de um castelo que fica num bosque, numa floresta erma, perdida. E as pessoas que estão perdidas nessa floresta, vindo de algo, sei lá de onde, podem entrar, tomar banho, morar, comer, ter uma mesa muito farta, mas tem uma regra. Quando elas passam do portão, elas perdem a voz. E elas precisam contar de onde vêm, quem são, de onde vêm e por que estão ali, com as cartas do tarô. O livro é tudo isso. Uau! E o Calvino é um autor que, na maior parte da sua ficção, ele escreveu textos curtos, como O Barão nas Árvores, partindo de premissas muito inusitados. O Barão das Árvores é a história de um rapazinho que briga com o pai e decide, eu nunca mais boto o pé no chão. Os pais queriam, ele tinha 8 anos, os pais queriam obrigá-lo a comer escargot. Sim, é isso. E então ele sobe para uma árvore. É. E não sai mais de lá. Nunca mais. E passa o resto da vida de árvore em árvore e nunca mais bota o pé no chão. E o Calvino tem essa característica também de personagens, de meninos narradores, de garotos narradores, né? O primeiro livro dele, que é o primeiro livro de ficção, que é o Castelo, não, é A Teia dos Ninhos de Aranha, é uma criança também, Pipo, se eu não me engano, o nome do menino, que vai viver ali com os partigiani, naquela época do pós-guerra italiano, e vai da guerra, da Segunda Guerra e pós-guerra italiana, e vai narrar como é essa tentativa desse rapazinho querendo ser homem, querendo ser guerrilheiro, como ele observa esse mundo. E eu estou muito interessada nisso porque o meu próximo romance é narrado por um menino. Então já dei umas dicas desse desafio que é o narrador criança. Ok. Olha, recomendo-te em Portugal, tens o Afonso Cruz, tem alguns livros, um escritor português que te recomendo. Agora estou a ser um bocado vaga, mas depois posso dizer, há alguns livros que têm narrador criança. E também me lembrei do clássico Mataram o que te via. To Kill a Mockingbird. Ah, sim, sim. Pronto, e também é narrado por uma criança e é maravilhoso o livro, também te recomendo. Nossa, como é o título em português do Brasil? Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Ok.
Eu acho que em português não estou a fazer confusão, é Matar ao Cotovia, de To Kill a Mockingbird, um grande clássico. Então fica também aqui a recomendação: O Barão nas Árvores, do Ítalo Calvino, O Castelo dos Destinos Cruzados e A Teia dos Ninhos de Aranha. Dos Ninhos de Aranha. Vou escrever aqui isto tudo. Agora, uma pergunta difícil. Temos O Parque das Irmãs Magníficas, As Malditas, cá em Portugal, da Camila Sousa Vilada, O Barão nas Árvores, do Ítalo Calvino, Esperando Bojangle e Conduzo Dourado sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Escolhe um. O Parque das Irmãs Magníficas. As Malditas, da Camila Sousa Vilada. Boa, O Parque das Irmãs Magníficas. Muito bem. Agora, pergunta difícil também. Ou se calhar até mais. Ao dia de hoje, se a tua vida desse um livro, qual seria o título? Por incrível que pareça, ele teria a ver com o título do romance que eu estou escrevendo agora. Eu vou dar spoiler, assim. Uau! Que o título do livro é Delírio San Pedro, que é difícil explicar o que vai ser esse livro. Mas se o livro da minha vida tivesse o nome, eu acho que teria a palavra delírio no meio. Eu não sei qual seria a outra. Porque algumas coisas que acontecem comigo são reais e quando terminam eu acho delirante. Eu acho quase um delírio de felicidade, no bom sentido. Por exemplo, eu estava em Portugal lançando esse livro, lembrando que há 5 anos eu estava em uma das Almofalas Portuguesas, que é uma aldeia perto de Caldas da Rainha, comprando a passagem de ônibus para ir para lá, e o senhor não queria vender a passagem para mim. Por quê? Porque ele não entendia o que eu ia fazer lá. É uma aldeia que não tem quase ninguém, e eu tentava comprar a passagem e ele não queria me vender porque ele achava estranho. E uma senhora atrás de mim disse que se fosse eu não iria. Mas eu fui e eu entendi que é porque o ônibus só vai, depois não tinha ônibus de volta. Como é que saíste lá? Eu, por acaso, por sorte, tinha guardado o cartão de um senhor motorista de táxi da estação. E eu tenho uma andorinha aqui tatuada com a frase do Saramago. Eu olhava para minha andorinha, olhava para a andorinha que era o nome da empresa de ônibus. Meu Deus, eu vou confiando com fé nas andorinhas, porque não tenho nada. E foi uma experiência quase delirante. E pensar esse livro, pensar as minhas conexões com Portugal, com a literatura portuguesa, que é tão importante para mim, com meus amigos portugueses, com um grande amigo que eu tenho aqui em Portugal, que é o Walter Ugumãe. A gente é muito próximo, muito amigo. Ele acompanhou a escrita desse livro. E ver o livro pronto aqui, essa edição lindíssima da Particular, isso parece isso tudo. Se eu pensasse isso nesse dia que eu estava no ônibus para viagem, para pesquisa, eu ia achar que seria um delírio, mas está acontecendo. Uau. Um delírio de felicidade. Delírio de felicidade seria Bom isso. Título. Gostei, eu vou registrar. Acho que sim, que maravilha. Então fica também aqui a recomendação: Oração para Desaparecer, da Socorro Acioli. Eu, no fim, tenho um presente, que vou recomendando alguns livros. O Matar ao Cotovia, que temos que ver como é que foi traduzido para português do Brasil. E então tenho aqui um livro que se chama Lições de Grego, da Han Kang. A da vegetariana, não é? Exatamente. Eu li a vegetariana, adorei. A sério? Adorei. Que bom! Muito obrigada. Ela ganhou o Man Booker com o livro Vegetariana, que tem a ver com saúde mental também. Então aqui Lições de Grego, como é que pode ser a empatia entre duas pessoas que têm handicap. Portanto, é uma história de um professor de grego que está a perder a visão e de uma aluna que está a perder a voz. E ambos conhecem-se. É um homem e uma mulher comuns que se conhecem num momento de angústia privada, e são exatamente estes handicaps que os vão atrair. E pronto, tem a sensibilidade da autora que tu já conheces então. É uma terna carta de amor à intimidade humana, um texto que desperta os nossos sentidos e reflete sobre a essência do que realmente significa estar vivo. Nossa, muito obrigada. Eu gostei muito da vegetariana. Ai, que bom! Olha, boa! Olha, Socorro, foi um prazer, adorei esta conversa. Para mim também. Achei rápida, a gente podia ficar mais muitas horas. Sabe sempre a pouco, não é? Mas olha, vale a pena. Eu volto aqui depois. Vou, sim senhor. Agora vou pedir autógrafo no meu livro, Oração para Desaparecer. Claro. Obrigada a quem está a ouvir. Para a semana a mais.